boas-vindas aí às pessoas que estão participando comigo. Vão deixando aí o nome de vocês e a cidade que vocês estão participando da live, para que eu possa ir identificando um pouquinho sobre vocês. Eu fiz algumas anotações aqui no meu caderninho para eu ter mais ou menos um norte daquilo que nós vamos falar nessa live de hoje, né? E lembrando que vamos falar um pouquinho sobre relações familiares abusivas. Quantas pessoas, né? Eu acredito que a maioria delas já experienciaram aí situações não muito agradáveis, né? Principalmente com as pessoas que a gente mais ama, que são os nossos familiares. Então, neste momento, eu peço a permissão a cada um de vocês que estão comigo participando dessa live, para que eu possa contribuir um pouquinho, né, com o meu conhecimento, segundo os meus estudos e as minhas percepções. Lembrando que tudo que eu falo aqui, gente, é muito sobre os estudos que eu faço e os atendimentos que eu faço também, né? Porque eu trago alguns cases também dos meus clientes, né? Também dos meus coaches, das pessoas que conseguem, que vêm trazer aí, abre a vida, e os problemas mais recorrentes é que eu venho trazer pra gente conseguir aí trazer insights, trazer informações e trazer mais clareza. É importante eu falar também um pouquinho da linha que eu trabalho, né? Porque eu trabalho com a psicologia da alma. Quando eu falo de psicologia da alma, é importante que vocês entendam que a gente trabalha sempre com o corpo físico, com o corpo mental e com o corpo espiritual, tá? Ou a gente pode dizer, né, com o corpo, com o consciente, com o inconsciente ou subconsciente, a forma com que fizer mais sentido para vocês. Mas eu não trabalho com uma linha 100% científica voltada somente para a parte racional, tá? É bom eu deixar isso claro, porque se você é uma pessoa extremamente racional, se você não acredita em espiritualidade, se você não acredita que somos seres eternos, se você não acredita que somos centelhas divinas experienciando aqui, né, uma vida humana, uma vida carnal, porque a gente está passando por um processo transitório, por uma evolução, então esse canal não serve para você. Agora, para as pessoas que acreditam em espiritualidade, acreditam que a gente veio aqui não a passeio, que existe missão de vida, né? Que existe aí esse transcender, que existe karma, que existe dharma, entre outras situações que a gente vai falar aqui no decorrer das lives desse ano, esse canal é o lugar certo para você, tá? O meu foco é esse despertar da melhor versão, é esse despertar espiritual, é esse despertar para trazer leveza para a alma, para o corpo, para a mente, para as nossas relações. O meu foco é coach de relacionamento, justamente porque a missão nossa, né, seres humanos aqui nesse planeta, é lapidar os relacionamentos. E aqui nós vamos abordar, então, relacionamentos familiares, que é o nosso primeiro amor, nosso primeiro relacionamento, os relacionamentos amorosos, os relacionamentos profissionais, né? Então hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre os relacionamentos familiares e vamos falar um pouquinho da palavra abusivo, né? Bom, falei um pouquinho, né, do meu trabalho, para que vocês entendam, para que vocês saibam aí a minha linha de raciocínio, de que forma que eu vou atuar. Para quem gosta de números e para quem gosta de estatísticas, a psicologia convencional consegue aí uma assertividade de até 30%, né? Consegue essa evolução. Já a psicologia da alma, a gente consegue aí até 70% aí de assertividade na vida do paciente. Por quê? Porque cada indivíduo é um indivíduo. Não dá pra gente balizar como com estatísticas de uma mente coletiva, né? A gente tem que olhar o indivíduo por indivíduo, família por família, crença por crença, pedra no sapato por pedra no sapato, né?
O genérico é algo que a gente traz nas lives, mas eu quero deixar claro para vocês que se você tiver alguma particularidade e quiser já ir colocando aí nos comentários, no final da live eu vou estar respondendo as perguntas, tá? Vou estar complementando informações de acordo com o que vocês forem colocando aqui para mim nos comentários, tá bom? É importante você deixar o teu comentário se você tem algum tipo de abuso familiar, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é isso. Vá deixando aí, se você já sofreu algumas coisas na sua infância e que você carrega esse fardo, né, na tua vida até hoje, já vá colocando, já vá deixando aí esse seu comentário para que a gente venha a complementar aí da live. Para quem ficar comigo até o final, eu vou deixar, além das respostas às perguntas, eu também vou deixar 3 tarefinhas para que vocês possam em casa se autodesenvolvendo e trazendo aí mais insights e clareza para a tua vida, beleza? Bom, o objetivo do meu canal, como eu falei um pouquinho, é sobre o despertar da melhor versão, né? Então eu espero que você possa fazer bom uso de todo esse conteúdo que a gente vai disponibilizar para você aqui. Para quem ainda não se inscreveu, se quiser já pode se inscrever aqui no canal, para você receber as notificações de todas as lives que teremos aqui no decorrer desse ano. Se você está gostando, deixa o seu curtir. Se você conhece alguém, tem algum familiar que você acha que esse assunto é interessante, aproveita aqui embaixo, clica, compartilha com essa pessoa que ainda dá tempo dela pegar todas essas informações que eu acredito que vai ser de suma importância, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre relações familiares abusivas. Quando a gente fala de abusivos, dá até um tuque-tuque no coração, né? O que vem à tua mente, assim, de primeiro momento, de primeira instância, quando a gente fala a palavra abusiva? Que tipo de abuso vem na tua mente? Quando eu falo de abusiva, eu falo de pensamentos abusivos, eu falo de traumas, eu falo de crenças, comportamentos ou abuso especificamente? Quando eu falo de abuso, teve pessoas que falaram que tiveram abuso sexual de pessoas da família. Que tipo de abuso vem na sua mente quando a gente começa a falar de relações familiares abusivas? E aqui a gente vem falando, o que vem à sua mente quando eu falo? Ela vem de abuso sexual, abuso emocional, abuso direto ou indireto, abuso consciente ou inconsciente? São várias vertentes, são vários senões, não é verdade? Quando a gente vai falar de família, é através da família que a gente vem para esse plano. É através do pai e da mãe que a gente recebe a vida. É através do papai, da mamãe e dos irmãos que eu aprendo a conviver e me relacionar. E aí eu te pergunto, eu até sugiro para vocês que vierem participar das lives e para você que está comigo pela primeira vez, tira aí um caderninho. Aí eu sempre ando aí com um caderninho do lado para eu poder ir fazendo as minhas anotações, né? Ou uma agenda, algo que você possa ir fazendo anotações. É incrível que quando a gente está estudando alguma coisa ou quando a gente quer aprofundar em algo, a gente começa a procurar, a escrever, a ler livros, mas o que mais temos de importante, que é a nossa vida, dificilmente nós tiramos um tempo para a gente conseguir escrever, estudar, desenvolver esse ser mais importante que é você. Então eu te convido, né, iniciando aqui a nossa live, que você tire aí, que pegue um papel, um rascunho, um livrinho, uma agenda, para você ir anotando. Primeiro, esses insights que vieram quando a gente fala de relação familiar abusiva. Segundo, o que vem à sua mente quando a gente fala em abusivo? Será que realmente um ato que veio acontecer?
Será que imposições abusivas sobre modelos e mapas mentais? Será que crenças? Eu costumo sempre dizer que somos o que aprendemos ser. Será que só eu sou o que eu aprendi a ser? Ou será que o papai e a mamãe também é aquilo que ele aprendeu a ser? E eu gosto de trabalhar com a psicologia da alma e não com algo tão racional e lógico. Por quê? Porque diversas vezes, quando eu pego um pai, uma mãe e diversos filhos, cada um desses filhos, assim como os dedos das nossas mãos, eles têm o quê? Formatos diferentes, tamanhos diferentes, automaticamente percepções diferentes, automaticamente formas de sentir diferentes, automaticamente formas de reagir. E muitas vezes a gente baliza o mundo de acordo com a minha percepção de mundo. Como eu sinto, eu acredito que as pessoas sentem. Como eu vejo, eu acredito que as pessoas veem. Como eu reajo, eu acredito que as pessoas reagem. E não necessariamente que é assim. Não é verdade? Então, quando a gente fala de abuso, eu gostaria que você anotasse aí qual é o tipo de abuso que vem primeiramente na tua mente, tá? E aí eu quero falar um pouquinho a frase, o que se leva da vida é a vida que se leva. O que essa frase te traz de reflexão quando a gente está falando de um assunto voltado ao que aprendemos com a nossa família de origem, né? Que é o nosso pai, nossa mãe e os nossos irmãos. Será que eu tô levando para minha vida hoje como adulto, né? Que já está com a cognição formada, as crenças, as limitações, o que eles me trouxeram de positivo, o que eles me trouxeram de negativo? Por que a gente vem vivenciando e experienciando tantas famílias e tantas situações abusivas no meio familiar? Só que quando eu falo de abusiva, eu não tô querendo colocar especificamente o abuso sexual, que eu sei que a maioria das vezes acontece entre padrasto, entre pai, entre avô, entre tios. Não é esse tipo de abuso que eu quero colocar. O abuso que eu quero colocar aqui, mais precisamente, poderemos falar, né, sobre o abuso sexual em uma próxima live e aprofundar mais sobre ele. Mas o abuso que eu quero colocar aqui é aquele abuso emocional e psíquico. É aquele abuso que te faz acreditar hoje naquelas palavras que te trouxeram quando você tinha 5, 6, 7 anos de idade, lá atrás. É aquela palavra que te limita e que hoje você não consegue avançar porque aquela palavra ela te aprisiona. É aquela situação que você via o teu irmão mais velho ou o teu irmão mais novo escutando e que você acabou acatando para você. Quando eu falo de relações abusivas, eu falo de relações que estão em desequilíbrio. E todas as relações que não têm equilíbrio, ela acaba trazendo traumas para o campo familiar. Muito do que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo segundo Bert Hellinger. A gente está falando aqui um pouquinho sobre as leis universais do amor. E nós estamos falando também sobre aquilo que vem sendo aplicado dentro dos consultórios, onde as pessoas muitas vezes me procuram para falar sobre performance dentro das instituições que trabalham e que elas não conseguem ir adiante por um trauma que ela adquiriu com 5, 6, 7 anos de idade. E que agora ela acha que o problema dela é profissional, mas na verdade está sendo relacional. Eu quis trazer esse assunto porque muitas vezes as pessoas me procuram com problemas no teu relacionamento amoroso. E muitas vezes ela acha que o problema está no cônjuge. E muitas vezes o problema está na forma que ela tem de enxergar a própria vida e o próprio mundo perante toda uma sociedade e perante toda uma
mente consciente, vamos dizer assim. Então, quando a gente vem falar sobre relações familiares abusivas, eu quero trazer para você a clareza de que você pode estar sofrendo por situações que te aconteceram quando criança, que se você quiser já ir perguntando ou sugerindo aqui nos comentários, depois eu vou estar respondendo para vocês, e que te aprisionam. Por quê? Porque lá atrás, eu vou citar aqui, que eu até acabei citando, colocando aqui na pauta para conversar com vocês. Por exemplo, eu tive alguns pacientes que lá atrás, quando os pais diziam que você é preguiçoso, ela traz isso até hoje. E todas as vezes que alguém mobiliza, traz algo que motiva essa pessoa a fazer algo diferente, lá ela volta e diz, não, mas eu sou preguiçosa, não vai adiantar eu fazer isso. Pessoas que têm um conhecimento enorme e que muitas vezes quando ela é convidada a dar uma palestra, a fazer um depoimento, a ir na frente da empresa falar ou se posicionar, ela se lembra que lá atrás, um dia, um irmão disse, você de boca calada já tá errada, imagina abrindo a boca. E nessa live de hoje, quando a gente fala de relações abusivas, eu quero associar para vocês a seguinte frase. Quando a gente fala de abuso, normalmente, tá? Acontece em alguém que é maior de idade com alguém que é menor de idade. Porque se os dois têm maior de idade, tem ali mais de 18 anos e eles têm mais ou menos a consciência e a cognição igual, já não é considerado abuso, a não ser que haja uma agressão, vem, amarra e faz qualquer tipo de situação que aí já é uma agressão física. Sim ou não? Então, quando a gente fala em abuso, eu quero que fique bem claro para você que muitas vezes ele acontece familiarmente falando. Por quê? Porque eu tô lidando com uma situação emocional de um pai, de um irmão que é mais velho, que tem uma cognição provavelmente mais madura do que aquela criança que está recebendo aquela informação. E a criança, normalmente, quando ela olha para um irmão mais velho ou para um pai e para uma mãe, ele acredita o quê? Se eles são maiores, eles têm razão. Então, quando a gente fala de abuso, é no sentido de essa criança não tem cognição emocional para assimilar, tá? Então, aqui, gente, quando eu falo sobre esse tipo de relação, eu quero que você faça a comparação, não somente você como filho, mas hoje, se você é pai, é importante a gente parar para pensar, eu como pai, sendo a verdade absoluta do meu filho, o que eu posso causar emocionalmente na vida dessa criança também, tá? É importante a gente olhar esses dois polos. Vamos olhar para o papai e para a mamãe? Vamos fazer assim, que eu acredito que seja mais fácil. Olhando para o papai e para a mamãe, eu tenho hoje, adulto, passei dos 28 anos, essa informação é bem importante, tá? Eu tenho 7, 14, 21 e 28 anos. Até os 21 anos, a gente está em formação, a gente está em crescimento. São evoluções, inclusive psíquicas e corporal. O nosso crescimento e a nossa formação emocional, ela só se dá a partir dos 28 anos. Então, aqui eu cresço o corpo físico até os 21 e o corpo emocional, a mente emocional, tanto que as pessoas só procuram espiritualidade depois dos 28 anos, a maioria delas. Por quê? Porque ela já tem um emocional formado, tá? Então, é bem importante essa informação também. Isso quer dizer o quê, Danúbia? Isso quer dizer que os nossos traumas e as nossas crenças, a maioria deles é formado ali, ó, entre os 5 e 7 anos de idade, tá? Aonde eu ainda não tenho uma cognição formada,
aonde eu tenho papai e a mamãe que fala algumas coisas querendo me proteger, porque quando um pai e uma mãe fala, você é preguiçoso? Será que verdadeiramente ele está querendo dizer que você é preguiçoso? Ou será que ele está querendo te estimular a fazer diferente? A gente precisa entender que muito do que os nossos pais fizeram conosco não foi querendo nos prejudicar. A maioria das vezes foi querendo nos prevenir de não passar pelas mesmas experiências que eles. E se você parar para prestar atenção na fala deles, com certeza uma dessas frases já foram ditas, tá? Agora, olha a particularidade. E se o papai e a mamãe me teve com 18, 19, 20, 21 anos? Será que eles tinham condições emocionais para estar realmente ali trazendo uma educação nutritiva para mim? Ou será que eles ainda estavam em processo de amadurecimento? Então, o que eu quero trazer nessa relação familiar abusiva? Será que realmente ela foi abusiva e eu trago e carrego comigo essa mochila de dor e essa carga emocional de uma cognitivamente, emocionalmente, racionalmente clara, ou eu trago uma mochila de pedras e dor segundo as minhas percepções quando eu tinha os meus 5, 7 anos de idade? Então, essa live, quando eu falo para você ir anotando, né, os insights e as informações, é para que você comece a ter clareza sobre o seu papel diante de todo um histórico familiar, tá? Por quê? Porque muito do que nós somos é o que aprendemos, da forma com que aprendemos. As crenças passadas, elas têm um peso maior que as crenças futuras. Por quê? Porque lá atrás eu criei uma verdade absoluta que eu carrego para a vida achando que aquilo é a verdade absoluta. E se hoje você parar para sentar, conversar e querer entender um contexto daquilo que te causou tanta dor lá atrás, com certeza o contexto vai ser outro, tá? Então, quando a gente fala sobre esse tipo de relação, é muito importante a gente parar e querer olhar para nós mesmos, tá? Para nossa história e para o contexto em que tudo isso aconteceu, porque senão a gente vai sempre estar carregando ali macaquinhos e situações. Tá travando? Alguém falou para mim que tá travando. Tá travando um pouquinho, sim. Tá travando, é? Mas é a internet, então... Gente, eu acho que deve ser a internet. Tomara que ela trave, mas ela volte. Tá voltando, ela trava e volta. Para que vocês consigam ir entendendo, tá? Bom, vamos continuando aqui. Então, gente, eu falei das crenças, né? Que é dos 5 aos 7 anos. Nessa live eu convido vocês a tentar fazer uma retrospectiva de lembranças sobre essas crenças, o que o papai falava, o que a mamãe falava, quais eram os comentários dos meus irmãos, os comentários dos coleguinhas na escola e o que tudo isso que vocês estão tendo como clareza, você carrega até hoje, né? Isso dificulta o teu relacionamento com seus pais? Isso causa dor nos seus relacionamentos com os seus irmãos, tá? Por que, Danúbia? Por que é importante a gente começar olhando para nossa relação familiar? Porque, Bert Helling, a capacidade que temos de olhar para o nosso pai e nossa mãe é a capacidade motriz que nos move a viver a vida. Quando eu tenho clareza que os meus pais fizeram o melhor que eles puderam nas condições emocionais, psíquicas e financeiras que eles tinham naquele momento, eu carrego a vida com mais leveza. Quando eu me torno vítima da vida, vítima dos meus pais, olha só que forte essa frase. Quando eu me torno vítima dos meus pais, eu acabo não conseguindo ser o melhor que eu posso e nem experienciar a minha melhor versão.
Por quê? Porque se o papai e a mamãe que me deram a vida, que é o que eu tenho mais de precioso, não prestam, como que a vida vai prestar? Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de clareza, tá? É importante que a gente comece a olhar para o papai e para a mamãe com maturidade emocional, levando em consideração que tudo que foi feito, nós estamos aqui nessa conexão para ver se para de travar, gente. Então, assim, quando a gente começa a olhar para essas pessoas que nos deram a vida, respeitando a condição emocional, psíquica que eles tinham lá, eu consigo entender que eu também posso errar como pai, como mãe, mas eu também farei o melhor que posso. Isso não quer dizer que eu não vá trazer traumas também para os meus filhos, tá? Então, por que eu quero tocar nesse assunto de uma forma bem delicadamente? Porque lá atrás eu não tinha condições emocionais para discernir. Hoje, na minha condição adulta, eu consigo discernir diferente e consigo trazer clareza para os meus papéis. Tá fazendo sentido, gente? Continua travando? Eu acredito que tá voltando, né? Tá dando, tá dando? É, ficou vermelho aqui pra mim. Será que não é melhor tirar? Não, tá pior. Bom, vamos lá. Vamos continuar, tá? Então, quando eu falo, né? Vamos voltar lá. Quando eu falo em cognição, eu tô falando de um lado emocional que consegue me trazer clareza. Eu gosto sempre de fazer uma ponte. Quando nós somos crianças, a gente olha para os nossos pais como se eles fossem super-heróis, não é verdade? Eles podem tudo, eles sabem tudo, eles são fortes para combater qualquer problema. Eu lembro que eu morri de medo de falar de morte. E todas as vezes que eu falava com a minha mãe, eu sempre queria que ela falasse que ela não tinha medo de morte, não tinha medo de morrer. Gente, quando a minha mãe falou pra mim que ela tinha medo de morrer, vocês não têm ideia o que aconteceu comigo. Eu quase entrei em depressão. Por quê? Porque eu achava que ela, por ser minha mãe, tinha obrigação de não ter medo. E na verdade não é assim que funciona. Não é? Então aquilo me fez entrar em parafuso. Saber que a minha mãe tinha medo de morrer. Qual que é o medo? Qual que é a insegurança que você olhava para os seus pais como grande e que hoje, quando você olha, você fala, nossa, mas eles não são tão super-herói assim. Quais foram as atitudes que os seus pais tomaram e que você começou a perceber que eles eram humanos? Que eles não eram de outro planeta? Quando foi que houve um start que você começou a perceber que eles erravam? Que eles tinham falhas, assim como você. Só que como a gente cria as crenças lá atrás, quando criança, entre os 5, 7, 8, e a gente vê o mundo como grande, os pais como grande, a gente tem dificuldade em tomar decisões, a gente acha que é ele só que tem essa capacidade, ali a gente adquire os nossos maiores traumas, as nossas maiores crenças, os nossos maiores muros emocionais. Porque a maioria dos problemas que eu tenho lidado hoje em consultório, gente, não é pessoas que não têm certificado. Não é pessoas que não têm a capacidade de arrumar um namorado ou um parceiro. Os maiores muros que eu encontro hoje, eles são emocionais. Através de crenças e muros que bloqueiam. É como se você pegasse uma peneira, você pegasse algo e colocar uma viseira que limitasse a dimensão de possibilidade
que existe na vida das pessoas. E todas as vezes que eu inicio um processo de coaching, normalmente eu começo com a história da história. Aqui, meu auxiliar, toda hora aparecendo a cabecinha dele aqui. Gente, ele tá tentando me ajudar a parar aí de travar essa internet, mas eu tô achando que é a rede que não tá muito boa. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Eu espero que essas informações e esses insights venham trazer clareza e que vocês consigam ir lembrando de situações que foram acontecendo na tua vida, no decorrer da tua história, que você vinha carregando até hoje, porque eu não admito que a partir de hoje você continua carregando, tá? O mínimo que eu espero de você é que você faça algumas anotações dos insights e informações que estão vindo de acordo com esse nosso bate-papo dessa live, para que você possa dar passos adiante e diferentes referente à tua vida, tá? Eu não sei qual foi o tipo de tratamento que os seus pais tiveram ou que eles te deram, mas eu te convido a investigar. Se foi uma relação agressiva, tenta procurar informações com seus tios, com amigos, com pessoas próximas que conviveram com eles na época que você era criança. Com certeza eles vão passar informações mais claras, porque quando criança a gente não consegue ter uma clareza emocional diante verdadeira dos fatos. Outra situação que é muito importante, que eu gosto de falar quando eu falo de relacionamentos abusivos familiares, é que o que aconteceu quando a tua mãe teve você? Você pôde ficar próxima da tua mãe os primeiros dias? Você pôde ser amamentado pelo seio da tua mãe? A tua mãe teve condições emocionais de te dar atenção e carinho, tá? Um dos maiores traumas que acaba trazendo e gerando muita raiva, se você é uma pessoa que você sente que dentro do teu coração, tudo que você se revolta com facilidade, você tem muita raiva, você tem muito rancor, tudo te tira do sério, esse pode ser um dos motivos. Por que, Danúbia? Porque quando bebê, a gente não tem uma condição psíquica, emocional de entender que nós estamos fora do útero. E muitas vezes fora do útero, eu tive, por exemplo, situações de coaches que acabou de ter neném, a mãe teve pneumonia, teve que cuidar do neném e da mãe que estava com pneumonia, mesmo acabando de terminar uma cesárea, não conseguiu atender direito a mãe, não conseguiu atender direito o bebê. Eu tive situações de mães que no parto acabou tendo que ir para UTI por complicações do parto. E ali ela passou 40 dias sem poder ter contato com esse bebê. É por culpa dessa mãe? Foi por condições que aconteceram naquele momento que esse bebê acabou se sentindo desamparado e sozinho, que gerou muita raiva, rancor. Qual situação de quando você era criança que a tua mãe teve que fazer ou se posicionar e não pôde estar contigo 100%, te dando amor, te dando atenção, te dando carinho, que fez com que você hoje tivesse toda essa movimentação emocional negativa dentro de você? A gente muitas vezes para e olha para a vida do outro, a gente muitas vezes para estudar determinadas situações, mas hoje eu te convido a olhar para você, para a tua história. Como foi? Danúbia, e se eu descobrir coisas que não foram muito agradáveis? Tudo está certo, tudo está no seu devido lugar. O meu convite a você olhar para a tua história é para que você consiga desvencilhar esse sentimento. Tendo hoje uma visão maior de uma situação micro, onde lá você não tinha condições emocionais de discernir, mas hoje você tem. Quantas situações que acontecem quando somos crianças com os nossos irmãos, que muitas vezes a gente não tem clareza. A única coisa que temos são só sutis percepções de algo que acontece. E muitas vezes a gente cresce levando essa raiva e esse rancor de algo que aconteceu lá
que muitas vezes a gente nem sabe o que verdadeiramente aconteceu, porque emocionalmente não estávamos preparados para. Eu gosto sempre de usar a metáfora assim, quando a gente entra na pré-escola, a gente já entra aprendendo física e química? A gente já entra aprendendo sobre biologia? Não. Por quê? Porque nós estamos em um processo de formação da nossa psique. Nós estamos em um processo de estímulo cognitivo. E de acordo com os amadurecendo a nossa cognição, vão sendo atribuídos novas tarefas, novos conteúdos, novas matérias, novas percepções. Por que será que às vezes a gente lê um livro com a idade X e quando a gente vai ler o livro com a idade Y, a gente tem uma percepção totalmente diferente? A nossa cognição mental, emocional, ela está diferente e automaticamente a gente tem uma visão diferente. É muito fácil, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Conhece a sua história, se liberta desse mal, se liberta de tudo aquilo que te aprisiona. Uma outra coisa que eu quero falar também para vocês nessa live é sobre que eu amo Bert Helling e sempre vou falar dos ensinamentos dele, né? Principalmente quando a gente fala, né, do sistema familiar. Bom, eu já falei sobre honrar o pai e a mamãe, foi eles que me deram a vida. Quando eu tenho qualquer indisposição com eles, eu também tenho a indisposição com a vida. Eu tô trazendo informações e clareza para que você possa olhar com os olhos de adulto para os seus pais, sabendo da condição emocional, psíquica, física, né? Que eles tiveram quando eles tiveram que educar vocês. E eu quero falar também uma outra coisa que eu acho extremamente importante quando a gente fala de sistema familiar é muito importante para que não tenhamos relacionamentos abusivos a gente integrar toda a nossa parte esquerda, os nossos 50% mãe e todo o nosso lado direito, os nossos 50% pai. Muitas vezes os nossos transtornos emocionais, né? Que acaba indo para o espiritual e que acaba somatizando no corpo através de doenças físicas, são conflitos internos, tá? Que conflito interno é esse, Danúbia? Quando eu falo de relações abusivas, eu falo de pai e mãe que acabaram se desentendendo na frente da criança e a criança diz, agora eu tenho que 50% pai, tem que lutar com os meus 50% mãe. Se os meus 100% é composto de 50% de cada um, quando a minha mamãe fala mal do meu pai, a minha mãe não tá falando do meu pai, ela tá falando dos meus outros 50%. Quando o meu papai fala mal da minha mãe, ele não tá falando mal da mamãe, ele tá falando mal dos meus 50%. Quantas lutas internas acontecem simplesmente por desavenças emocionais, por brigas que as crianças acabam presenciando e que quando adulto ela não consegue dissociar inconscientemente. Eu tô falando isso para que você possa fazer uma retrospectiva das situações que você acabou vivenciando entre o teu pai e a tua mãe, que trouxe um conflito interno e que hoje você não consegue discernir. O seu pai e a sua mãe, eles não precisam e nem são obrigados a passar o resto da vida casados, mas eles precisam ter um respeito para com o outro. E quando isso não acontece, conflito interno no menor. Se o papai e mamãe é grande e eu sou a pequena e eles vivem em conflito, por que eu não vou ver com conflito interno? Outra coisa que acontece muito forte, gente, dentre esses conflitos é quando o papai abandona a mamãe, eu entro em conflito com a parte abandonada. Quando eu entro em conflito com a parte abandonada, é mais ou menos assim, se os meus 50% abandonou os meus outros 50%, eu preciso abandonar tudo aquilo que parece com essa parte que foi abandonada. Por exemplo, se o papai abandonou a mamãe, tá?
O que acontece? O meu irmão tem 50% do papai? Tem. Se eu não gosto desse papai, eu também vou rejeitar esse irmão. E aí começa os conflitos entre os irmãos. Então, normalmente, quando não existe uma harmonia entre esses meus 50% pai e 50% mãe, quando existe essas desavenças, tudo aquilo que é composto pela parte frágil, ou seja, de quem foi abandonado, acaba entrando em conflito. Todos os conflitos, eles acontecem a nível inconsciente, gente. Ele não é racional e lógico. Ele é aquilo que você associa no momento de fragilidade, no momento em que você adquire a crença. Por isso que eu falei para vocês que eu trabalho com a psicologia da alma e não de uma forma racional e lógica. E aí, mais um convite para esse seu caderninho aí de auditoria interna. Aconteceram essas situações dentro do meu sistema familiar? Se aconteceu, hoje eu tenho a capacidade cognitiva de entender que se papai e mamãe não se respeitaram da forma com que deveriam lá atrás, não é por minha causa e por isso eu preciso entrar em conflito interno. Foi por uma situação emocional que eles não tinham lá atrás. E aí eu aceito meu pai do jeito que ele é, eu aceito a minha mãe do jeitinho que Deus mandou pra mim, mas eu pego a vida e sigo adiante com todas essas informações. Nem sempre algo que acontece na nossa vida é só para nos prejudicar. Muitas vezes as situações vêm para que a gente não repita o mesmo padrão. Só que, infelizmente ou felizmente, muitas vezes o fato da gente negar algo ou negar a situação que aconteceu com o papai e com a mamãe e não querer olhar para essa situação faz com que eu entre na roda de Sansara, que é repetir os passos deles para que eles me amem. Pai e mãe nenhum quer ver filho sofrendo. Só que nós, inconscientemente, quando a gente vê esse conflito dos meus 50%, o que a gente faz para querer ser aceito? A gente repete o mesmo padrão emocional e psíquico deles, pra gente mostrar pra eles: olha pra mim, eu te amo, eu tô fazendo igual você. E aí, mais uma vez, eu te convido, olha pra essa história com amor, com carinho. Diz pra essa história que ela já te ensinou tudo aquilo que foi necessário, todos os aprendizados necessários, mas que agora você quer seguir a vida da forma com que você vê e de uma forma diferente, de uma forma harmônica, de uma forma leve. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês e eu espero que não esteja mais travando, gente. Bom, vamos lá. Então, deu para vocês entenderem um pouquinho sobre como funciona o nosso consciente e inconsciente familiar? Onde e como adquirimos as nossas crenças e de que forma podemos fazer diferente? Não é negando. Quando eu digo para vocês, não pense no elefante rosa, não pense no elefante rosa, não pense no elefante rosa, em que vocês vão pensar? Agora, e se eu falar não pense no elefante vermelho, não pense no elefante vermelho, em que vocês vão pensar? No elefante vermelho. Não tem como. O cérebro não aceita o não. O cérebro ele aceita um comando direto. E o comando direto é: eu aceito a minha história do jeito que for. Do jeito que ela foi. E a partir de agora, eu tenho condições emocionais porque eu tive clareza. Eu não posso pensar na Danubinha da forma com que ela via e enxergava as coisas. Eu preciso pensar como Danúbia, que já hoje é adulta, que já é mãe, que já é profissional. E que hoje eu teria condições de cuidar emocionalmente da Danubinha. E eu tinha falado pra vocês no início da live que eu ia passar uma tarefa. Não falei isso? E eu vou passar essa tarefa, que se vocês fizerem e executarem com muito amor, né, e com certeza vai trazer insights o suficiente
para que vocês possam ir tendo clareza dos seus papéis e saindo desse tipo de relação abusiva. Danúbia, isso quer dizer que o fato de ter conhecimento sobre essas informações que você está trazendo, os meus irmãos, os meus pais não vão mais ter atritos, a gente vai super bem se a gente vem experienciando situações turbulentas? Quem está vendo esse vídeo é você. A clareza e os insights vão vir para você. E aí cabe a você ter a maturidade de tentar se blindar emocionalmente para não ser mais atingido por aquele efeito, né, ping-pong das informações que vêm e vão do passado com o presente ou com o futuro, tá? Então cabe a você tomar essa decisão de ter essa clareza e não se deixar mais fazer parte dessa redoma e desse ciclo vicioso emocional que você vem repetindo através do seu sistema familiar. Bom, mais uma informação que é importante que eu anotei aqui, que eu acho que vale a pena a gente levar é: se o meu pai e a minha mãe é que me deram a vida, eu só vou conseguir viver e experienciar a minha vida da melhor forma quando eu conseguir aceitá-los. E para aceitá-los eu preciso conhecê-los. Eu preciso entender o que aconteceu naquele momento, naquela situação. Eu convido você se você tem vovó, convidar o vovô, a vovó a contar um pouquinho da história de quando eles eram crianças. Entender um pouquinho como foi a criação dos seus pais. Entender um pouquinho como eles pensam e de que forma eles enxergam a vida. Entender um pouquinho com os vizinhos, né? Com os colegas, com os parceiros, qual é o modelo mental deles. Dessa forma vocês vão conseguir entender como eles enxergam, para que dessa forma vocês consigam compreendê-los melhor. É importante a gente ter essa percepção, porque daí a gente para de querer achar culpados. E a gente começa a entender que, por mais que eles tenham nos dado a vida, eles também são seres humanos que estão aqui em busca de evolução. Não cabe a você, que é menor, querer mudar a vida deles, mas cabe vocês querer entender tudo o que aconteceu com eles para que vocês possam dar um passo e agir diferente. Tá fazendo sentido? Então, tudo que eu nego, eu atraio. Se eu nego tudo que me aconteceu, eu posso estar repetindo a história do papai e da mamãe só para inconscientemente mostrar para eles o que eu os amo. Quando eu aceito a situação, eu tenho a capacidade e a clareza emocional de fazer diferente. Então, por favor, suspendam todos os julgamentos, coloque de lado todo o ego, vamos ser um pouco mais humildes diante das situações, porque só assim a gente vai conseguir transformar a nossa vida e a vida dos nossos descendentes. Para trás eu não consigo mudar, porque eles são maiores, foram eles que me deram a vida. Mas dessa forma eu consigo ter clareza e mudar daqui para frente, trazendo uma geração futura com muito mais amor, com muito mais leveza, né? Com maiores e melhores versões daqui para frente. Eu espero que vocês estejam gostando. Se quiser, já deixando aí os seus comentários e fazendo as suas perguntas, já podem ir fazendo para eu responder no final. A nossa live já está chegando ao fim, mas aí eu quero reforçar mais uma vez. Quando eu integro o papai com a mamãe, que é igual a eu sou uma pessoa inteira. Quando eu separo o papai e a mamãe, eu estou fazendo o quê? Eu estou me dividindo. E toda divisão faz o quê? Traz transtornos, traz desgastes, traz raiva, medo, insegurança. Então é necessário que eu integre. Se eu vim daquele pai, daquela mãe que não sabe escrever, é porque a minha alma necessitava desse homem e dessa mulher para que eu pudesse fazer diferente. Se eu vim daquele pai, daquela mãe extremamente sábios, que eu não sei nem o que fazer para conseguir ter a mesma sabedoria, a mesma clareza, os mesmos estudos, é porque a minha alma necessitava deles para progredir.
A forma com que eles me trataram era somente reflexo da forma com que eles aprenderam a ser. Os relacionamentos que foram se dando em volta do meio em que eu convivi quando criança eram pessoas e situações que eu precisava experienciar para me tornar quem eu sou hoje. Agora, a responsabilidade da minha vida daqui para frente cabe à minha pessoa em ter clareza e discernimento emocional de honrar tudo aquilo e dar um passo à frente. Mas, Danúbia, como que eu faço isso? Porque é difícil, principalmente quando a gente está lidando com a dor, quando a gente está carregando uma mochilinha que sangra de tanta dor, principalmente quando a gente fala de papai, de mamãe, de irmãos, de primos, de família, que são as pessoas que a gente mais ama e que normalmente são as pessoas que mais nos ferem. Por que será que essas pessoas mais nos ferem? Porque a gente coloca uma expectativa demasiada nelas. E é uma expectativa que ela é nossa. Porque muitas vezes a gente cria expectativa em cima de algo que eles nem sabem que existe. Assim como a gente coloca essas expectativas demasiadas nesses familiares, num relacionamento amoroso a gente faz da mesma forma. A gente repete esses tipos de padrões. Então eu te convido a diminuir a expectativa. Ser curioso. Quando eu falo diminuir a expectativa, é diminuir o julgamento também. Ser curioso para com o outro e deixar que ele te surpreenda. Não crie expectativas. E pense que eles também podem criar expectativas para com você e que nem sempre você pode contribuir, né, no mesmo grau, número e gênero de expectativa que eles estão colocando. Então, agora eu quero passar para vocês uma tarefinha que vai ajudar você nesse seu mapeamento. Uma tarefa que eu sempre dou nos meus processos é: escreva a história da tua história em 4 capítulos. Começando com a frase eu sou filha, logo existo. E aí você vai dividir em 4 capítulos: o eu criança, o eu adolescente, o eu jovem e o eu agora. E ali você vai anotar todas as informações, todas as dores, todos os amores, todos os dissabores, todas as pedras no sapato. E deixa vir todos os insights e informações que forem necessárias para que você possa trazer do inconsciente para o consciente todos esses traumas e crenças do seu passado. O segundo exercício, vocês anotaram, então eu vou repetir mais uma vez o primeiro exercício. A história da história. Começando com eu sou filha e logo existo, dividido em 4 capítulos. Eu, criança, eu, adolescente, eu, adulto e eu agora. E conta uma história, faz um dossiê, lembra de tudo. Se possível, senta com a mamãe e pergunta para ela: mãe, como foi quando você estava grávida? O que você sentia? Tá? Como foi quando eu nasci? E vai lembrando, senta com o irmão mais velho. Como era quando eu era criança? Como que você se via? E vai anotando. Você vai perceber que esse vai ser o dossiê mais rico que você vai poder fazer da tua vida. Depois que você finalizar, tenta rever durante umas 4 semanas consecutivas a mesma carta, sempre incluindo mais informações. E você pode ter certeza que tudo isso vai te ajudar a ir deixando de lado todas essas cargas emocionais e energéticas e psíquicas que te amarram no teu passado e que te faz doer tanto a tua evolução. Segundo exercício, que é de extrema importância. A minha indicação é que você faça pelo menos durante 7 dias. Você vai uma caixinha, qualquer caixinha pequenininha, um potinho, um copo, e vai colocar 200 grãos de feijão ali, 200, tá? Quando você fazer esse acúmulo desses 200 grãos de feijão, você vai sentar na tua cama, vai imaginar sempre do teu lado esquerdo a mamãe, sempre do teu lado direito o papai. Coloca 2 almofadas na tua cama e imagina que eles estão sentados num nível maior que você, para que você consiga se ver pequeno, tá? Você vai
vai pegar esse pote e vai fazer assim, ó. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. E imagina você falando obrigada. E vai falando até que finaliza o pote. Um pra mãe, um pro pai. Ou um pro pai, um pra mãe, o que fizer mais sentido pra você. E eu te convido também a, no final desse exercício, durante esses 7 dias, ir anotando quais foram os insights e os pensamentos que vieram no momento em que você agradecia o seu pai e a sua mãe. Danúbia, e se eu fizer 3 dias e pular um, o que eu faço? Volta e começa tudo de novo. É durante 7 dias, ele é cíclico, é para que a gente possa ir fazendo aí algumas limpezas emocionais e energéticas. Eu te garanto que muitas informações vão vir dali. E que você possa fazer do fundo da tua alma com muito amor e carinho, olhando bem nos olhos deles. Eles do jeito que são. E você vai dizer: obrigada, pai, obrigada, mãe. Obrigado, pai, obrigado, mãe. Finalizou o exercício, junta todos os grãos, bota no mesmo potinho e guarda. No dia seguinte, mesma coisa, uma almofada, tua almofada, papai, mamãe, mamãe do lado esquerdo e papai do lado direito, eles estão num nível superior de seu e você vai fazer. Não deixe de anotar. E quando finalizar, se você puder vir no final desse vídeo e colocar o comentário, vou ficar muito grata. Esse é o segundo exercício. Agora eu vou te passar o terceiro exercício. É para fazer na sequência, viu, gente? Primeiro a carta, segundo do feijãozinho e o terceiro. Vamos acolher a criança interior. E o acolher a criança interior, eu vou falar da Nubinha. E aí vocês vão falar aí o de vocês. No caso aqui, o Ricardo, ele vai falar com o Ricardinho. O João, o Joãozinho. A Maria, Mariazinha. Vocês vão fazer uma carta para tua criança interior com todas as informações de clareza que vocês tiveram depois que fizeram esses exercícios, se comprometendo a partir de agora a cuidar dele. No meu caso, a Danubinha. Eu falei para a Danubinha que eu entendo que muitas vezes as pessoas faziam assim, 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 assado com ela. Eu entendi, né, que nem sempre era por maldade, muitas vezes era por proteção. Eu falei para a Danubinha que naquela época eu não tinha como protegê-la, mas que a partir de agora eu tenho condições emocionais e psíquicas de proteger ela de quais situações? Dessa. E aí você vai colocando e fazendo uma projeção para sua criança interior. Essa criança interior que te faz sentir medo, que te faz sentir insegurança, que te faz sentir pequena, que te faz sentir raiva, que te faz sentir dor e que te faz sentir N situações. É essa criança que muitas vezes se esconde por trás de qualquer situação e que não age. Essa criança que procrastina, essa criança que está aí, pronta para crescer, pronta para dar o melhor da tua versão, só que as crenças do passado ainda continuam limitando e impedindo de ser a melhor versão. E hoje você, tendo essas condições emocionais e psíquicas, você pode dar todo esse conforto para ela. Hoje as necessidades básicas já não são mais problema. Ela não precisa mais mendigar algo para alguém. Ela pode construir, ela pode ser protagonista do seu jeito, do jeito que você é. Ela não precisa mais de aprovação, porque ela por si só já consegue fazer o que é melhor para ela. Então faça essa carta com muito amor e carinho e acolhe essa criança interior. E eu tenho certeza que será libertadora. E eu quero contar com o teu depoimento aqui depois, me dizendo quais foram os insights
e que tipo de liberdade emocional essa carta trouxe para você e para tua vida. Se você gostou dessa live, eu espero que você curta, que você compartilhe, principalmente com as pessoas que você ama. Pessoas aquelas que por condições emocionais e psíquicas criaram um muro em si para se blindar e se proteger dos gigantes que haviam na sua infância. Lembre-se que por trás de todo agressor existe um agredido e que as pessoas que um dia te trataram mal é porque quando criança, provavelmente, elas tiveram que ser muito duras, tiveram que sentir muita dor para se blindar desse mundo. Eu espero ter plantado um pouquinho de amor no teu coração. Eu espero que você tenha gostado dessa live e que esses exercícios possam trazer muita clareza aos seus papéis. Essa é a minha missão, trazer para as pessoas uma visão e uma clareza maior do mundo. Lembrando que assim como eu, cada um dos seres humanos estão aqui na Terra tentando fazer o melhor que pode. E se eles ainda não estão fazendo melhor, é porque eles ainda não aprenderam a ser melhor. E esse é o meu papel. Eu espero que aquilo que vocês tenham aprendido aqui, vocês também possam contribuir com o mundo. Dessa forma, a gente vai plantando essa sementinha no coração da humanidade e que quando os nossos filhos estiverem grandes, eles possam experienciar um mundo muito melhor. Que o Deus que habita em mim esteja presente ao Deus que habita em você e que você sinta muita paz e muita clareza. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se tem alguma pergunta. Muita gente disse que estava travando. Tem gente falando gratidão, outras pessoas falando de emocionado, de pensar. Realmente são informações que é importante a gente ter esse tipo de clareza, porque o mundo, ele tá aí, pronto para criticar, pronto para apontar, né? E eu vejo que são poucas as pessoas que estão dispostas a olhar o ser humano como um ser espiritual em evolução. Eu espero que verdadeiramente tenha feito sentido para vocês, que vocês consigam levar isso para a vida de vocês e para as pessoas que vocês amam. Se quiserem deixar os seus comentários, eu posso trazer numa outra live mais informações sobre. Lembrando que a nossa próxima live nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos, a lei do dar e receber. Conto com você aqui comigo. Um super beijo e até a próxima live.